milhões. Sempre mais de 1.000 milhões por ano, 22 mil empresas, 22 mil projetos, portanto, pequenos projetos ao longo de todo o país e, sobretudo, com uma incorporação nacional quase a 100%, porque são pequenos investimentos, portanto, fica tudo cá. A mão de obra, os materiais são portugueses e criámos com estes 5,9 mil milhões 30 mil postos de trabalho tecnológicos e é com isto que estamos a aumentar a nossa produção. Então quantas pessoas é que trabalham neste momento na agricultura portuguesa? Na agricultura portuguesa trabalham cerca de 750 mil pessoas, cerca de 7% da população. 700 mil pessoas? 750 mil pessoas, porque têm os agricultores e as suas famílias. Normalmente na agricultura trabalham todos. Nós temos, neste momento, 357 mil agricultores ou assalariados agrícolas. Repita, Sr. Simpático. Temos, para ser preciso, 289 mil agricultores, empresários agrícolas, e 68 mil trabalhadores por conta de outrem, assalariados. Empregados. Portanto, 357 mil. Mas com os agregados familiares, porque na agricultura as famílias dos agricultores também trabalham, são cerca de 750 mil, que é o que o último censo do Estado português de 2009... E tem um nível de vida satisfatório para a época e nas circunstâncias? Ou tem, apesar de tudo, uma grande pobreza na exploração? Na agricultura hoje, a agricultura é muito diversa. Sim, sim. E, portanto, há a agricultura de subsistência onde se vive com alguma dificuldade. E depois há a agricultura industrial e com empresários agrícolas, onde se vive como todas as outras pessoas que têm sucesso na sua vida profissional. Os que exportam, doutor Medina, devem viver e devem obter um rendimento muito interessante, não é? Como todos os outros portugueses, agora mais condicionados pelos impostos e mais condicionados pela circunstância do país. Aliás, é uma coisa que muito nos preocupa neste momento, e nós temos dito isso ao Governo, eu tenho dito isso ao Governo, porque este sucesso da agricultura, do crescimento que tem sido nos últimos anos, baseia-se, em primeiro lugar, em pequenas empresas e no mercado nacional. Se nós acabarmos com esta austeridade, com a procura interna, vamos acabar automaticamente com as exportações, porque as empresas primeiro produzem para o mercado nacional e depois produzem supletivamente para o mercado externo. E, portanto, se nós insistirmos nesta austeridade que nós consideramos demasiada neste momento e não recuperarmos a economia, nós estamos a caminhar, julgamos nós, para uma situação muito difícil no ano que vem e estamos muito preocupados com aquilo Os produtos que nós compramos nos supermercados são preferencialmente produtos nossos, então? Eu não lhe posso dizer isso. O que eu lhe posso dizer é o seguinte: tem de tudo. Nós, neste momento, exportamos cerca de 4 mil milhões de euros e importamos 7 mil milhões. E, portanto, ainda temos aqui um déficit de 3 mil milhões que está previsto chegar a zero em 2020. Portanto, por este crescimento, nós chegaremos a zero em 2020. Portanto, equilibraremos completamente a balança. Não é possível as pessoas irem ao supermercado e pensarem que podem comer banana e que ela é toda produzida na banana. Não é. Nem a manga. Porque nem a papaya. Mas a banana é mais gostosa. São frutos tropicais. A madeira é bem gostosa. A banana na madeira não chegaria para o mercado nacional. Portanto, há produtos que nós não temos capacidades para produzir em Portugal. E, portanto, temos que importar. Quando uma dona de casa vai ao supermercado, eu digo sempre isto, e compra uvas em dezembro ou em janeiro, sabe que está a comprar uvas da América do Sul ou da África do Sul. Porque a uva não é frigorificada, não pode ser portuguesa. E, portanto, nesta matéria, nós habituámos, sobretudo nos frescos, a ter tudo disponível a toda a hora e em toda a altura do ano. Já não há épocas para se consumir os frescos. E, portanto, nessa matéria, o que nós temos que fazer, e o que temos vindo a fazer, é fazer bem aquilo que fazemos hoje, exportar mais em euros para equilibrar essas importações, e é isso que temos que fazer. Doutor Medina, tem ideia de quais são as zonas do país e a dimensão destas empresas agrícolas? Não tenho. Cobertura a nível, qual é a cobertura a nível nacional? E a dimensão... A noção que tenho é, por exemplo, o azeite é aqui no Sul. Sim. A cortiça, creio que grande parte também é no Sul. Sim, a cortiça tem uma parte muito substancial no Ribatejo e no Alentejo,
e um bocadinho em Trás-os-Montes. O azeite tem 2 polos essenciais, Ribatejo e Alentejo, e depois Trás-os-Montes também. Também, é curioso. E o que é que faz os extremos tocarem-se? É sobretudo o clima. As condições de clima são muito semelhantes. Muito calor, muito frio. Muito calor e muito frio. E, portanto, são condições muito semelhantes. Agora, a agricultura, estava a dizer onde é que estes agricultores se espalham. Espalham-se em todo o território nacional. O território rural é mais de 80% do território nacional, portanto, e nós temos esse território ocupado, ao contrário também do que as pessoas pensam. Nós temos 4,5 milhões de hectares e só, diz o último censo, e portanto são números muito recentes, de 2009, só 3% é que não estão cultivados. Portanto, só 125 mil hectares. Que nós teremos imaginado que se desinvestiu completamente durante largos anos. O que eu acho é que, em primeiro lugar, a opinião pública foi levada a acreditar pouco na agricultura e, sobretudo, a ter orgulho nos seus produtos agrícolas e nos seus agricultores, que é uma coisa que também, aos agricultores, quando se diz que é agricultor, não é uma profissão de segunda, é uma profissão muito digna e, sobretudo, é uma profissão que se destina a alimentar os outros e, portanto, é uma profissão muito importante. Em segundo lugar, os agricultores sempre acreditaram, e a terra é algo de fundamental. Nós, na CAP e muitas outras pessoas cá em Portugal, lutaram em 75 pela manutenção da propriedade privada e, portanto, para os agricultores a terra é fundamental e nunca desinvestiram na terra. Agora, nós tivemos durante muitos anos uma agricultura que não teve os apoios necessários, nem teve a visão política necessária para se desenvolver. Felizmente, eu poderei dizer, desde 2008 ou 2009 até hoje, tem tido essa visão e, portanto, nós temos conseguido, apesar das dificuldades, os meios mínimos necessários nos orçamentos de Estado para podermos pôr aquele bocadinho de orçamento nacional, complementando os fundos comunitários e fazer do PRODER, que é o enquadramento europeu do CREN, o CREN é para a indústria e o PRODER é para a agricultura, fazer do PRODER um programa... Mas quanto dinheiro é que tem estado disponível para a agricultura, para apoiar a agricultura? Não tem a ver com os números do CREN, mas o que eu lhe posso dizer é que o PRODER tem uma execução, está todo comprometido até final do quadro, nós não temos dinheiro já neste momento e temos tudo comprometido e neste momento ainda há 900 milhões de euros em carteira de projetos a desenvolver já para o próximo ano. Já há mais projetos que meios. Portanto, nessa matéria, nós estamos a falar de um quadro comunitário para a agricultura que tem uma dimensão de 4,2 mil milhões de euros para 7 anos. E, portanto, é disso que estamos a falar. 4,2 mil milhões de euros, que irão agora até 2013. Em 2014 começará um novo quadro comunitário. Deixe-me aproveitar a oportunidade que há um par de meses, recordo-me num programa de televisão, falava-se da pena rocha. E a conversa com alguns produtores acabou por se desviar para o problema da mão de obra. E diz que não há portugueses a apanhar a pena rocha. Isso é verdade? Nós temos, ao contrário, e eu estou sempre a repetir isto na concertação social e ao Governo, nós temos, ao contrário dos outros setores da economia, pleno emprego. Isto é, quem quer trabalhar na agricultura trabalha. E a agricultura até paga normalmente salários bastante acima do ordenado mínimo nacional e, portanto, nessa matéria é bastante acima. Não fazia ideia. E, portanto, nós temos uma grande dificuldade de mão de obra. Mas que valor, mais ou menos? Depende de qual é o... Não, mais, está bem, mas mais que 600, 700? Mas estava a falar, por exemplo, na apanha da pera, nunca se contrata ninguém para a apanha da pera que não seja por valores de 800, 900 euros por mês. Estamos a falar de mais de 5 euros a hora, sempre. E, portanto... Então, mas porquê é que não há portugueses? Porque nós ainda não soubemos valorizar o trabalho. É um bocado duro, porque é a céu aberto, mas também é saudável. Também é saudável. E nessa matéria, quando não há outros trabalhos, deveria haver... Então, com este desemprego todo... Nós estamos a ter mais afluência de portugueses neste momento. Já. Mas, até há bem pouco tempo, tínhamos que ter um contingente de estrangeiros para a apanha da pera, para as vinimas, que vinha anualmente para Portugal
alguns milhares de trabalhadores que vinham por 6 meses. Até chegaram a vir muitos tailandeses, não Vinham da foi? Tailândia, do Vietnã, Não, é verdade. do outro lado do mundo. Nós, no ano passado, fizemos algumas você sabia? reportagens com asiáticos que tinham vindo para Portugal Foi isso que, para foi esses isso que me trabalhos surpreendeu. sazonais. De tão longe vir gente para aqui, para Pera Rocha. É verdade, é verdade. Não, é porque 700, 800 euros é um ordenado... Sim, para tailandeses. Exatamente. Bom, mas é do outro lado do mundo. Sim, claro, mas com certeza, portanto, que as empresas pagam as deslocações e acabam providenciam por alojamento e tudo isso. Exato, providenciar alojamento, exatamente. E se calhar é pessoal aplicado e com bons resultados. Até hoje, as pessoas que os contrataram ficaram muito contentes e, portanto, não tiveram nenhum problemas com isso. Mas, de facto, hoje na agricultura existe emprego, existe produto, existe desenvolvimento, existe investimento, existem muitas dificuldades. Existe tudo. Não, mas existem muitas dificuldades. Nós estamos muito apreensivos. Por exemplo, a questão do financiamento. A questão do financiamento é uma questão muito importante para complementar os investimentos, mas é que estes quadros comunitários põem 30% da verba. O agricultor tem que pôr 70% da verba. Sim. E esses 70% normalmente não estão dentro da gaveta lá em casa. Sim, à espera, claro. Portanto, Pensemos os agricultores têm que ir à banca. Têm que ir à banca. E a banca banca não está emprestado. Muito difícil. Em toda e qualquer cultura a proporção é essa? Em toda e qualquer cultura que tenha um projeto com apoio comunitário, só 30% é que é fundo perdido. O resto é posto pelo agricultor. E é ele que arrisca. E o Estado português, no meio disto tudo, só põe 4,5%. Para conseguirmos fazer Portanto, este as pessoas têm que arranjar muito dinheiro e assumir o risco desses empréstimos que vão contra isso. É muito preocupante porque o dinheiro é muito caro neste momento, é muito caro pagar 8, 9, 10%. E pensem que um investimento na agricultura é sempre um investimento a médio e longo prazo. E, portanto, estamos a falar no mínimo 10 anos. O que quer dizer que se pagarmos 10% de juros, pagamos 2 vezes o investimento. Que é praticamente impossível. E mesmo assim, nós estamos a investir a este ritmo, mais de 1.000 milhões por ano, o que quer dizer que deve ser o setor hoje que mais investe. Às vezes anda-se à procura de investimento estrangeiro e 1.000 milhões por ano é muito dinheiro. E muitas vezes nós temos dificuldades nos fundos nacionais e em em fazer os pagamentos destes projetos, porque a parte do Estado português não se arranja imediatamente e é difícil. Felizmente, para o orçamento deste ano, que vai ser aprovado, que vai ser votado, amanhã, nós temos os 100 milhões necessários, indispensáveis para continuar este ritmo de investimentos. Portanto, são 100 milhões... Então, para o ano está garantido. Que estão garantidos... Não, estão garantidos nesta base de 30, 70, não é? Claro. Não, 100 milhões é com participação do Estado português. Sim. E, portanto, esses 100 milhões têm que estar lá para o PRODER e estão no Orçamento de Estado. E estão no Orçamento de Estado. Esperemos que seja aprovado tal como está. Dr. Medina, e temos também a ideia, nos últimos anos, de muitos jovens, alguns licenciados, que não conseguindo arranjar emprego nas suas áreas académicas, estão a caminhar para o campo. Voltaram-se para a agricultura. Isso é uma coisa para mim surpreendente. Estes moços que estão a afluir ao campo é gente das cidades, é gente que tinha família no campo e mudou de vida, há alguma política de incentivo, é a crise que os empurra. É tudo Porquê é que está a acontecer? É tudo um pouco. Mas está a acontecer, isso é o mais importante. Claro. Nós tínhamos um tecido agrícola bastante envelhecido, um tecido agrícola que tinha já uma idade avançada e está a acontecer esse fenómeno que é de há um ano para cá, cerca de um ano para cá, nós estamos a instalar mais de 200 jovens agricultores todos os meses. O que é que chama jovens? Abaixo dos 40 anos, é isso que se considera na agricultura. A legislação comunitária diz isso. E o que nós estamos a fazer é, há no PRODER, neste programa comunitário, há um incentivo suplementar para instalar jovens. Os apoios, em vez de 30%, chegam a 40%. E digamos, há aqui uma via verde para instalar jovens, mais fácil, mais rápida, mais expedita. E há um conjunto enorme de jovens que têm formação académica superior, teriam uma vida diferente, porque são arquitetos, são engenheiros, são advogados, são outras coisas. Sim. São outras coisas. E que estão, isso são casos isolados ou está... Não é... São muitos dessa origem. Muitas dezenas, muitas centenas,
que viram na agricultura uma oportunidade para criar o seu próprio emprego e, sobretudo, para ter uma vida saudável. Sim, mas e fora como é que estas pessoas fazem? A pergunta do Dr. Medina. Deixa-me só uma se eram pessoas que tinham de onde para onde? Essa gente está a sair de Lisboa para lá? Essa gente está a sair das grandes cidades e está a sair para o campo. A coisa mais importante para essas pessoas é a terra. E a terra é um bem escasso, tem dono e é cara. E, portanto, mas nós todos os portugueses têm uma raiz qualquer, na terra, não é? Um avô qualquer. Um avô qualquer. E, em muitos casos, alguns desses terrenos que estavam abandonados estão a voltar a ser